Meu filho hoje me falou que é homossexual, porém ele tem 14 anos e acho que ele está sob influência de espíritos obsessores. Não sei o que fazer. Me ajudem. Estou falando que seja obsessor porque na religião do meu esposo, que é evangélico, já foi revelado que fizeram um trabalho de macumba para ele ser homossexual. Bom, com relação a esse tipo de... Eu não vou nem me referir que seja um trabalho de macumba, porque não precisa ser uma coisa institucionalizada, um trabalho feito. A simples vibração de alguém sobre outro alguém, o simples olhar de inveja, de ódio, no ambiente de trabalho, dentro de determinados espaços de convivência. Não é necessário que ninguém vá num local para fazer algo para outro alguém. A simples indução do pensamento sobre outro alguém pode afetar. Então, isso aí é uma circunstância que existe. E a gente não pode dizer assim, isso aconteceu por causa de um trabalho que foi feito. Não é preciso ter nada disso. Mas se houver identidade entre o que se quer e aquilo que o outro é frágil, é possível que isso venha a acontecer, sem que, é um trabalho espiritual que foi realizado. Não, não tem trabalho nenhum. É porque tem uma pessoa no trabalho que tem um ódio tão grande da minha filha, que todo dia olha para ela com ódio, ela adoeceu. Se ela adoeceu, não quer dizer que a outra foi num canto a fazer um trabalho. Só a energia de ódio de alguém sobre outro alguém, uma energia de inveja sobre outro alguém, pode realmente levar a uma perturbação se o outro estiver receptivo. A onda de pensamento vai, atinge o destinatário. Se o destinatário não estiver bem, ele pode absorver parte das energias e adoecer. Então, não vou nem dizer assim, sim, foi, né? Porque senão a gente teria que dizer que obrigatoriamente as coisas só acontecem se tiver esse tipo de expediente e não precisa. Precisa sim que o receptor esteja apto, disponível, o receptor esteja sintonizado naquilo que o outro deseja fazer conosco. Então, acaba acontecendo esse tipo de situação. Agora, vamos para o caso específico da homossexualidade. É muito difícil que alguém consiga, com o seu pensamento, levar alguém para esse tipo de conduta. Que veja, teria que ser um processo de assédio muito profundo. O que é mais provável que aconteça é que, de repente, ele já traz algumas matrizes, já traz algumas incertezas, indecisões. Está com 14 anos, é um período de muitas indefinições do ponto de vista sexual. Muitas pessoas, pela sua timidez, pela sua dificuldade de relacionamento, têm fragilidades. E outras pessoas podem se aproveitar dessas nossas fragilidades e, de repente, desenvolver em nós um interesse em relacionamentos homoafetivos. Nada determina que obrigatoriamente seu filho, tendo esse tipo de manifestação, que ele vá ter isso por toda a existência. Isso pode ser só por uma fase, mas pode ser que seja pela vida como um todo. Pode ser que ele decida viver assim por toda a existência. De todo modo, o que é interessante que seja feito é uma conversa. Seu marido, como você falou, é da igreja protestante. Vai ter uma dificuldade de lidar com ele. Eu acho que você precisa ter primeiro uma conversa com o garoto, dizer para ele se ele tem compreensão do que ele está dizendo, das dificuldades que ele irá apresentar, perguntar se ele já se relacionou com meninas, perguntar se ele já teve a oportunidade de ter relacionamentos com mulheres, porque às vezes ele vem de um período de eclosão de hormônios e alguém o seduz do ponto de vista sexual, um homem, e ele, por inexperiência do que seja um contato com uma mulher, acaba se definindo como sendo um espírito que decide ser um homossexual.
quando, na verdade, ele ainda não teve nem tempo de experimentar outros relacionamentos com outras pessoas. Então, acho que a conversa poderia começar com ele, o pai, segura o pai lá, conversar com o meu filho, você já se relacionou com mulheres, já teve a chance de ver, porque, olha, é importante que você, antes de tomar essa decisão, você tenha uma experiência nesse sentido, para que ele perceba, porque é muito comum, nós estamos numa sociedade em que se estimula muito o ser diferente. É uma sociedade com muita gente, e as pessoas precisam ser vistas, precisam ser notadas. Então, em determinadas sociedades em que a juventude é muito numerosa, as pessoas precisam ter alguma forma de ser vistas para não passarem despercebidas. Então, muitos deles acabam apresentando um comportamento, uma forma de vestir, que é para exatamente dar a sua singularidade. Não, esse sou eu, a minha personalidade está na minha roupa, está no meu cabelo, na minha forma de me comportar, para que as pessoas me percebam. E, de repente, uma conduta dessa ordem pode não estar necessariamente em cima de uma verdadeira orientação sexual como sendo homoafetiva. Pode ser fruto de um processo das indefinições da adolescência. Então, tem que ter uma conversa com ele, se ele já teve outro tipo de experiência, já conviveu com mulheres, já teve a oportunidade de ter alguém. Dizer para ele das naturais dificuldades, a gente não pode esconder isso. A nossa sociedade, ela tem uma visão muito preconceituosa e que se ele enveredar por esse caminho, ele naturalmente vai enfrentar muitos desafios, muitos. Nossa sociedade é muito perversa. Ele sendo adolescente, nossa, ele vai ter muita dificuldade. Conversar com ele sobre todas essas coisas, para que ele, de certa maneira, tenha um diálogo com você. É importante deixar essa linha do diálogo aberta. Depois desse diálogo com ele, depois de todas essas experiências e tentando entender a mente dele, aí está na hora de conversar com seu marido. Certamente ele não vai aceitar. É muito provável. Muito pouco provável que ele tenha uma leitura diferente, até porque a visão da teologia clássica cristã é que o relacionamento homoafetivo é um relacionamento errado, pecaminoso, é um pecado, e aí acaba levando uma interpretação assim muito rígida. E muitas vezes processos de depressão e suicídio são decorrentes exatamente disso. Caso tudo se configure para que ele seja um homossexual, se isso vier a acontecer, converse com ele para que ele mantenha, tanto quanto possível, uma vida com uma pessoa só. Que ele escolha um parceiro. Porque o fato de nós termos, de repente, uma orientação sexual que diverge da maioria, não nos obriga a sermos promíscuos, a sermos pessoas depravadas, a termos uma conduta sexual desequilibrada. Se ele acha que ele tem realmente uma característica de homoafetividade, então que ele viva isso com dignidade. Que ele aguarde o máximo que ele puder para não iniciar uma vida sexual sem ter certeza se é isso de fato que ele deseja. Importante conversar com ele para saber se ele não sofreu nenhum tipo de abuso, se não houve nenhum tipo de experiência infeliz com ele durante a infância que você, de repente, nem está sabendo. E isso pode ter, de certa maneira, deflagrado um sentimento de homoafetividade. Então, todos esses aspectos devem ser buscados. Mas nunca se escandalizar e não esquecer de dizer para ele que ele não precisa ser promíscuo para ser homossexual e preparar o marido. Que se ele vai ser, haverá muitos embates na família daqui para frente. Oração, serenidade de espírito
e procurar tratar com naturalidade, até mesmo no fato de dizer: e as meninas? Como você tem visto as meninas e tem se relacionado com elas?